Olá, prezados cursistas, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Raquel de Fátima Alves, trabalharemos a disciplina Gestão de Qualidade. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila para que possam assimilar o conteúdo. Vamos começar? Bem, em nossa apostila temos alguns conceitos que vão ajudá-los a compreendê-los. Neste curso estudaremos conceito de empreendedorismo, o que é ser empreendedor, por que fala tanto a respeito hoje em dia, o empreendedor nasce pronto ou qualquer pessoa pode se tornar um. Qual a diferença entre empreendedor e administrador? E o que é um plano de negócio? Vamos lá! Empreendedorismo significa empreender, solucionar um problema ou situação complicada. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos. O empreendedorismo é fundamental em nossa sociedade, porque é através dele que as empresas buscam a inovação, buscam e preocupam-se em transformar conhecimentos em novos produtos. Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos. Um empreendedor é uma pessoa que tem iniciativa e não espera as coisas acontecerem, mas é uma pessoa proativa, ou seja, faz as coisas acontecerem. Um empreendedor está altamente motivado, tem boas ideias e sabe como implementá-las de forma a alcançar os seus objetivos. Um empreendedor é alguém que não tem medo de iniciar projetos de uma forma inovadora. Por este motivo, é bastante comum um empreendedor assumir a direção de uma empresa. Alguém que empreende acredita no seu potencial, apresenta capacidade de liderança e consegue facilmente trabalhar em equipe. Além disso, o empreendedor sabe que um fracasso é apenas uma oportunidade de aprender e ser melhor, e não se deixa abalar com isso. O empreendedor é aquele que percebe uma oportunidade e cria meios, nova empresa, área de negócios, etc., para persegui-la. O processo empreendedor envolve todas as funções, ações e atividades associadas com a percepção de oportunidades e a criação de meios para persegui-las. A palavra empreendedor, entrepreneur, tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo de novo. No século XVII, os primeiros indícios de relação entre assumir riscos e empreendedorismo ocorreram nessa época, em que o empreendedor estabelecia um acordo contratual com o governo para realizar algum serviço ou fornecer produtos. A palavra empreendedor é derivada da palavra francesa entrepreneur, que foi usada pela primeira vez em 1725 pelo economista irlandês Richard Cantillon para designar o indivíduo que assumia riscos. Embora a palavra tenha quase 3 séculos de existência, a origem do empreendedorismo se perde no tempo. Richard Cantillon era um banqueiro que hoje poderia ser descrito como um capitalista de risco, cujos seus escritos revelam um homem em busca de oportunidades de negócios, preocupado com o gerenciamento inteligente de negócios e a obtenção de rendimentos otimizados para o capital investido. Richard Cantillon, importante escritor e economista do século XVII, é considerado por muitos
como um dos criadores do termo empreendedorismo, tendo sido um dos primeiros a diferenciar o empreendedor, aquele que assume riscos, do capitalista, aquele que fornecia o capital. A palavra empreendedorismo foi utilizada pelo economista Joseph Schumpeter em 1950 como sendo uma pessoa com criatividade e capaz de fazer sucesso com as inovações. Mais tarde, em 1967, com Kennedy e Knight, e em 1970, com Peter Drucker, foi introduzido o conceito de risco, uma pessoa empreendedora que precisa arriscar em algum negócio. E em 1985, com Gifford Pinchot, foi introduzido o conceito intraempreendedor, uma pessoa empreendedora, mas dentro de uma organização. Uma das definições mais aceitas hoje em dia é dada pelo estudioso de empreendedorismo Robert Richard, em seu livro Empreendedorismo. Segundo ele, empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e esforços necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. A satisfação econômica é resultado de um objetivo alcançado, um novo produto ou empresa, por exemplo, e não um fim em si mesmo. O termo intrapreneur foi utilizado pela primeira vez em 1985 por Gifford Pinchot III. O conceito de intraempreendedorismo foi estabelecido há 3 décadas, mas as empresas não estavam dispostas a dar aos empregados a liberdade para criar e, consequentemente, errar e oferecer-lhes um orçamento para financiar inovação. Além do mais, não queria arcar com os custos dos erros que inevitavelmente acontecem no percurso. Hoje esse conceito já está muito difundido e valorizado nas organizações. O intraempreendedorismo, intrapreneur, é um sistema para acelerar as inovações dentro de grandes empresas, através do uso melhor dos seus talentos empreendedores, e um sistema que oferece uma maneira saudável para reagir aos desafios empresariais do novo milênio. Exemplo: a história do intraempreendedorismo de Gleice Luciani. Vou falar sobre a história da coordenadora de processos Gleice Luciani. Aconteceu há alguns anos atrás na indústria automotiva francesa, que produz automóveis sob as marcas Peugeot e Citroën em Resende, no Rio de Janeiro. Esta história é um aprendizado para aqueles que buscam empreender em organizações. Admitida em 2000 como estagiária no setor de engenharia da chaparia, ela enfrentou grandes desafios, sendo o primeiro deles o fato de não falar francês. Gleice conta que aos poucos, com a ajuda de colegas, exercitando a desinibição e a coragem para falar, aprendeu em pouco tempo. Em 2001, recebeu a demanda de realizar um estágio operário que consistia em passar cerca de 2 semanas realizando um trabalho mecânico e repetitivo no chão da fábrica. Desse estágio, Gleice elaborou um relatório que foi considerado excelente em conjunto com outros 3 operadores pertencentes a este posto de trabalho. Nessa oportunidade, percebeu que grandes ideias podem vir daqueles que executam as tarefas, pois, segundo ela, eles sempre têm algo que não está escrito em nenhum livro ou norma da empresa. Eles têm o savoir-faire, saber fazer, o conhecimento tácito que adquiriram no dia a dia, um tesouro de oportunidades, de melhorias nos processos que poucos dão importância. Não demorou um mês para que ela fosse efetivada como analista de processos do setor de engenharia, ainda no 8º período de graduação de engenharia de produção.
se tornando responsável pela linha de produção de assoalhos do veículo Peugeot 206. Conta que, ao ganhar credibilidade e respeito em um ambiente completamente masculino, foi um grande obstáculo. Diz sorrindo que a estratégia adotada foi não se mostrar mulher nesse ambiente, ou seja, ela estava sempre vestida de jaleco fechado, cabelos presos, botas de segurança com biqueira de aço. Além disso, buscou rapidamente dominar as atividades que os operadores executavam e sempre ouvir atentamente suas ideias de melhorias pontuais nos processos. Quando assumiu esse cargo, a linha tinha capacidade de produzir 12 veículos por hora. Ela conseguiu aumentar seu potencial produtivo para 13,5 e, posteriormente, para 16 veículos por hora. O segredo foi sempre envolver todos os operadores no chão da fábrica, no planejamento das melhorias, a fim de que eles se sentissem responsáveis pelo sucesso de cada modificação. Otimizar processos fechada em uma sala com um grupo de engenheiros e tentar implementar no chão da fábrica sem o envolvimento de quem realiza as tarefas tem tudo para ser um fiasco. Gleice recebeu aumentos de salários de mérito todos os anos, devido à sua performance e bons resultados dos projetos, passando de analista de processos pleno para especialista de processos, subindo 2 níveis dentro de uma organização antes mesmo de se formar. Depois disso, recebeu um desafio: gerenciar um processo de modificação da lógica de comando dos dispositivos de solda da linha de assoalho, cujo objetivo era passá-los de pneumáticos para eletropneumáticos. Segundo ela, existia um gargalo no processo atual e essa modificação iria trazer grandes benefícios para a equipe de manutenção na detecção de defeitos. Como não detinha esse conhecimento, solicitou férias e durante 2 semanas de suas férias entrou em contato com um fornecedor especialista e foi para São Paulo conhecer os princípios e instalações necessárias para essa modificação. Iniciou o projeto, ficando o tempo todo no canteiro de obras, observando cada detalhe, e hoje é a única especialista da fábrica em automação. Após o sucesso no gerenciamento de projetos ligados à gestão e otimização de processos produtivos em destaque, a Peugeot 206 SW, facelifting do Citroën Picasso e Peugeot 207, Gleice obteve reconhecimento nos diversos níveis da organização pelo dinamismo e forte comprometimento com os resultados, chegando a alcançar a coordenação da equipe de engenheiros de concepção funcional de produtos no Mercosul. Gleice ainda deixa a dica para ser um empreendedor corporativo de sucesso. Não basta somente conhecer tecnicamente cada processo. É preciso visualizá-los sob uma ótica macro a fim de promover, de forma contínua, uma gestão integrada entre diversos processos e a estratégia de negócios da organização. O empreendedorismo de negócios é aquele que o empreendedor é apaixonado não apenas pelas empresas que cria, mas principalmente pelo ato de empreender. É uma pessoa que não se contenta em criar um negócio e ficar à frente dele até que se torne uma grande corporação. Como geralmente é uma pessoa dinâmica, prefere os desafios e a adrenalina envolvidos na criação de algo novo, assumir uma postura de executivo, que lidera grandes equipes. Normalmente está atento a tudo, o que ocorre ao seu arredor, e adora conversar com as pessoas, participar de eventos, associações, fazer network. Para esse tipo de empreendedor, a expressão "tempo é dinheiro" cai como uma luva. Geralmente tem uma habilidade incrível de montar equipes, motivar o time, captar recursos para o início do negócio
e colocar a empresa em funcionamento. Sua habilidade maior é acreditar nas oportunidades e não descansar enquanto não as vir implementadas. Ao concluir um desafio, precisa de outros para se manter motivado. Às vezes se envolve em vários negócios ao mesmo tempo e não é incomum ter várias histórias de fracasso, mas estas servem de estímulo para a superação do próximo desafio. Exemplos: pessoas como Bill Gates e Steve Jobs são consideradas empreendedoras de negócio por ter inovado no ramo da tecnologia, como no desenvolvimento de sistemas operacionais, como no caso de Bill Gates. O empreendedorismo de negócios está muito relacionado na questão de inovação, onde tem determinado objetivo de criar algo novo dentro de um setor ou criar um novo. Diversas startups, por exemplo, inovam dentro de um setor existente. Uma grande startup hoje teve grandes inovações dentro de um setor existente. É a Uber, que deu novas possibilidades no mercado de táxi. No empreendedorismo de negócios, são claros os desafios: a competitividade do negócio, a busca dos diferenciais competitivos, de vencer a concorrência, conquistar clientes e alcançar a lucratividade e a produtividade necessárias à manutenção do empreendimento. O processo de empreendedorismo social exige principalmente o redesenho de relações entre comunidade, governo e setor privado, com base no modelo de parcerias. O resultado final desejado é a promoção da qualidade de vida social, cultural, econômica e ambiental, sob a ótica da sustentabilidade. De maneira mais ampla, o termo pode se referir a qualquer iniciativa empreendedora feita com o intuito de avançar causas sociais e ambientais. Essa iniciativa pode ser com ou sem fins lucrativos, englobando tanto a criação de um centro de saúde com fins lucrativos em uma aldeia onde não existia nenhuma assistência à saúde, como a distribuição de remédios gratuitos para a população pobre. O empreendedor social visa a maximização do capital, relações de confiança e respeito, existente para realizar mais iniciativas, programas e ações que permitem para uma comunidade, cidade ou região se desenvolve de maneira sustentável. Ele faz esses avanços disseminando tecnologias produtivas, aumentando a articulação de grupos produtivos e estimando a participação da população na esfera política, ampliando o espaço público dos cidadãos em situação de exclusão e risco. Para tanto, utiliza técnicas de gestão, inovação produtivas, técnicas de manejo sustentável de recursos naturais e criatividade para fornecer produtos e serviços que possibilitem a melhoria da condição de vida das pessoas envolvidas e beneficiadas, através da ação dos empreendedores sociais, externos e internos à comunidade. O empreendedorismo social surge em contextos turbulentos, de crise e desafios econômicos, sociais e ambientais. O empreendedorismo nada mais é do que um empresário dentro da empresa, isto mesmo. Hoje, o funcionário deve agir como dono do negócio, deve ser o comercial para conseguir parcerias estratégicas para triplicar os lucros ou inovar a área técnica para reduzir os custos. São habilidades necessárias para existir neste mundo tão moderno e competitivo. Funcionários que são empresários, empreendedores, que funcionam e dão resultados sem ninguém pedir por isso. E a ação de estimular empregados a se envolverem em atividades de inovação na organização. De maneira geral, fomentar atividades empreendedoras no âmbito das organizações resultam em desempenho empresarial,
superior e em vantagens competitivas para as empresas, tornando-se uma habilidade a ser desenvolvida constantemente e desejável pelas organizações. Um dos ingredientes para fazer uma empresa crescer e se destacar no mercado em meio à acirrada concorrência é cultivar novas ideias e hábitos inovadores em sua cultura. Uma das formas de se fazer com que isso aconteça é incentivar os colaboradores que possam oferecer um grande diferencial para a empresa, ou seja, funcionários que sintam parte do negócio e que trabalham com seriedade e dedicação de um sócio. A busca por este tipo de colaborador tem um nome: intraempreendedorismo. O colaborador intraempreendedor é aquele que pratica o empreendedorismo dentro dos limites da organização, ou seja, aquela pessoa que tem a visão de analisar cenários, usar a criatividade, selecionar melhor as ideias e inovar, sempre pensando em fazer a empresa vender mais, ganhar mais e reduzir custos. É uma pessoa que pensa na organização na qual trabalha como se fosse seu próprio negócio e demonstra resiliência quando, em situações adversas, acontecem. Em uma entrevista dada por Cíntia Bortotto, psicóloga e especialista em recursos humanos, normalmente, essa é a característica que vem de dentro para fora, ou seja, o colaborador já possui em si a vontade de fazer a diferença dentro da empresa. Porém, de acordo com a especialista, um bom gestor pode sim incentivar seus colaboradores a praticar o empreendedorismo. O gestor deve incentivar o senso de propriedade, o sentimento de que ele pode fazer a diferença, a autonomia na tomada de decisão, a possibilidade de testar e errar sem ser punido por isso. Afirma: quando se trata de negócios, é de extrema importância estimular o colaborador a pensar fora da caixa, para que se traga inovações e possibilidades de negócios ainda não experimentados ou abordadas, e sempre mostrando que a preocupação com o faturamento, a rentabilidade e o custo devem fazer parte de sua rotina enquanto o colaborador permanecer na empresa. Para desenvolver um intraempreendedor, o primeiro passo é ter combinado desde a primeira pessoa da empresa, o presidente, diretor-geral, que o ambiente permitirá riscos e, consequentemente, erros. Obviamente que tem que ser riscos calculados, mas não se pode ser um ambiente punitivo, completa Cíntia. Depois disso, segundo passo é incentivar essa pessoa a pensar no que é novo e diferente, para então seguir a parte da estruturação, já com um plano de investimento para a implementação, riscos, benefícios e retorno sobre o investimento. Visionário. Essa é a principal característica de um empreendedor. Se ele não for visionário, não tem jeito. As características fundamentais são: eles têm a visão de como será o futuro para o negócio e sua vida, e o mais importante, eles têm a habilidade de implementar seus sonhos. O empreendedor visionário sabe onde quer chegar, já tem os seus objetivos e desejos traçados na mente. Ele desenvolve um negócio com um planejamento prévio. Existem muitas pessoas que se quebram e só gastam dinheiro porque é afobado em ganhar dinheiro logo. No nosso nicho de mercado, algumas pessoas que criam cursos ensinam a forma errada de se começar um negócio, aí acaba com que o aluno desista logo de cara. O que você precisa saber é que você não vai ganhar rios de dinheiro logo no começo do negócio. Tem todo um planejamento a ser feito para que seu negócio tenha o sucesso esperado. Ele visa o crescimento e lucro em seu negócio, ou seja, ele sempre tem em mente que seu negócio vai para frente, crescendo e lucrando, planejando de maneira correta, fazendo com que seu negócio sempre avance
de nível e obtenha lucro. Enfim, um visionário olha sempre para o futuro. Ele mentaliza todas as estratégias possíveis para seu negócio, ou seja, ele está preparado para o melhor e pior sempre. Caso aconteça o melhor, seu negócio avança. Caso aconteça o pior, ele tem uma alternativa para o acontecido e vai por outro caminho antes planejado. Resumindo, ele nunca quebra, sempre está com a cabeça para cima, traçando o caminho do seu negócio. Para os visionários, os empreendedores, as boas ideias são geradas daquilo que todos conseguem ver, mas não identificaram algo prático para transformá-las em oportunidade através de dados e informação. Sabem tomar decisões. São os empreendedores que tomam as decisões corretas na hora certa, principalmente nos momentos de adversidade, sendo um fator-chave para o sucesso. E mais, além de tomar decisões, implementam suas ações rapidamente. O bom empreendedor deve saber tomar as decisões certas para que o negócio não desmorone. Quando se fala em tomar decisões, uma série de análises deve ser feita, levando em conta o processo lógico e levando todas as possibilidades de sua decisão. O empreendedor tem de olhar para frente, mentalizando tudo que pode acontecer. Dependendo da situação que tomar, não pode haver falhas, os riscos têm de ser mínimos, tem que traçar um caminho alternativo. Tudo isso é feito para que ele obtenha o melhor proveito da decisão. Aí você me pergunta, mas que tipo de decisão são essas? Simples, exatamente todas as decisões que você pode imaginar. Um empreendedor de sucesso toma decisões para tudo na vida, com relação ao lado profissional e ao lado pessoal. Sabe que vai prejudicá-lo, tanto ao seu negócio quanto em sua própria vida. Um exemplo de decisões importantes que se deve tomar é quando você vai comprar uma geladeira nova. Aí você pensa, será que eu compro à vista ou a prazo para sobrar mais dinheiro? A decisão correta a se tomar depende muito do grau de riscos que você terá no futuro. Se você tem o dinheiro para comprar a geladeira à vista, então compre. Se você não tem dinheiro, então compre a prazo. Mas só se você estiver realmente precisando da geladeira. E se o fizer, então inclua essa conta todos os meses de forma que você não se prejudique depois. Mesma coisa se você for entrar em uma oportunidade multinível, por exemplo. Analise bem o plano de negócio, faça projeções calculadas, veja como está o mercado. Enfim, tome a decisão correta. Indivíduos que fazem a diferença. São empreendedores que transformam algo de difícil definição, uma ideia abstrata em algo concreto, que funciona, transformando o que é possível em realidade. Sabem agregar valor aos serviços e produtos que colocam no mercado. Um empreendedor que se destaca no mercado, com certeza faz a diferença, seja no seu produto, no seu negócio, na sua forma de se comunicar. Enfim, cada um tem seu diferencial. Basta descobrir qual é. Muitos empreendedores na internet faz a diferença porque seus infoprodutos são revolucionários, coisas que nenhuma outra pessoa fez ou não conseguiu chegar no grau de complexidade. Outros criam um blog espetacular, mandam e-mails chamativos, são persuasivos, dentre outros. Sabem explorar ao máximo as oportunidades. Para a maioria das pessoas, as boas ideias são daqueles que as veem primeiro, por sorte ou acaso. Indivíduos que fazem a diferença. Você também pode fazer a diferença. Basta que estude para isso, que aprenda o que deve ser feito, que traga essa característica para você
a partir do momento em que você começar a abrir a sua mente, as coisas vão surgindo, vão aparecendo e você vai tendo ideias. Como diz aquela frase, de grandes mentes nascem grandes ideias. E você pode ter uma mente grande, basta trabalhar seu cérebro. Em outros tópicos e cursos, vou falar mais sobre isso. E garanto a você que é possível sim. O cérebro é poderoso, mas é preciso saber usá-lo. Uma vez que o empreendedor sabe explorar no máximo todas as oportunidades que aparecem, ele com certeza terá sucesso em seu negócio. Um bom empreendedor tem de observar tudo ao seu redor, tem de saber quais são as oportunidades boas e ruins que estão circulando, analisando tudo que está oportunidade para oferecer a ele. Quando falamos sobre esse assunto, isso serve para qualquer empreendedor, independente do seu nicho de mercado ou do seu negócio, mas no nosso meio. O que é a internet e networking marketing? Podemos descrever essas oportunidades como programas de afiliados bons para promover de maneira correta, sistemas que irão ajudá-lo e lhe trazer benefícios, oportunidades de marketing multinível, com propostas boas, entre outras. No caso do marketing multinível, é muito importante você entender bem como funciona o negócio, calcular as taxas de erros, verificar a integridade da empresa que está lhe oferecendo esta oportunidade, entre outros fatores. Resumindo, você tem que saber onde está entrando e aproveitar ao máximo a oportunidade que lhe é oferecida. São independentes e constrói seu próprio destino. Tente não ficar dependente das pessoas. Siga o seu próprio caminho, controle o seu destino. Quando falo isso, não quero dizer que não é para você aceitar ajudas das pessoas, mas fazer parcerias é ótimo, agilize o seu trabalho. Mas não dependa dessas pessoas para você crescer no negócio. Busque seu caminho. Tenha em mente o que você tem de conseguir levar o seu negócio sozinho, caso haja quebra em suas parcerias. A independência de uma pessoa torna a vida dela muito mais produtiva, tanto no profissional quanto na vida pessoal. Ela passa a ter mais confiança em si mesma, passa a elevar o grau do seu cérebro, fazendo com que não fique mais pensando como vou fazer tal coisa, mas já fazendo essas coisas, deixando espaço para aprender mais e desenvolver novas ideias. Eles querem estar à frente das mudanças e ser donos do próprio destino. Querem criar algo novo e determinar seus próprios passos, abrir seus próprios caminhos. Líderes e formadores de equipe têm senso de liderança em comum. São respeitados e adorados por seus pares, pois sabem valorizá-los, estimulá-los e recompensá-los, formando um time em torno de si. Todo empreendedor tem que ser líder, saber posicionar perante as pessoas ou sua equipe de forma a causar uma boa impressão a todos e, o mais importante, passar confiança e atitude. Quando falamos em líder e formador de equipe, o nosso nicho de mercado tem tudo a ver com isso. Vamos entender do lado internet marketing e do multinível. Primeiro, com internet marketing, você terá que ter uma equipe que irá divulgar seu infoproduto na internet. Uma das principais estratégias nesse meio é quando você cria um infoproduto, seja ele qual for. E então, você faz todo o trabalho de marketing, assumindo uma posição de liderança com seus clientes. Eles terão confiança em se tornar parte da equipe, ou seja, se fizer uma estratégia de comissões para seus produtos. Então, eles irão divulgar para você, fazendo com que suas vendas aumentem, mas vale lembrar que eu jogo para o lado que não abusa dos clientes, por exemplo. Tem gente que fala que você vai ganhar muito dinheiro com o produto dele. Não é verdade. Quem vai ganhar muito dinheiro é ele, bem como contato, acesso, entre outros benefícios. Aceite fazer esse tipo de trabalho quando a proposta não beneficiar restritamente o dono do produto. Faça essas vendas para uma renda extra mesmo, e enquanto faz isso, desenvolva o seu produto. Agora, para o lado do multinível,
Essa característica tem tudo a ver, pois no ramo de multinível, você terá uma equipe abaixo de você. Se você for um bom líder e gerenciar sua equipe de forma adequada e ensinar a fazer o mesmo com a equipe, eles, então, seu negócio no multimídia. Se você for um bom líder e gerenciar sua equipe de forma adequada e ensinar a fazer o mesmo com a equipe deles, então seu negócio no multinível vai crescer de forma impressionante. Alguns pontos importantes: um verdadeiro líder nunca abusa de sua equipe, nunca mentem para eles. O verdadeiro líder faz o melhor para sua equipe, incentiva quem está desmotivado, apoia quem precisa, dá conselhos, gerencia sua equipe com a maestria, está sempre entendido do assunto e, se não, vai em busca do entendimento. São bem relacionados, sabem construir uma rede de contatos que auxiliam nos ambientes interno e externo da empresa, junto a clientes, fornecedores e entidades de classe. Quem não for bem relacionado não é considerado um bom empreendedor. O empreendedor não pode ser tímido, não pode contar com vantagem, não pode ser grosseiro, não pode ser inocente, ou seja, deve se relacionar bem, deve ganhar a confiança verbal de todas as pessoas. Seja simpático, educado, tenha conteúdo, mostre que sabe conversar, não se reprima perante as pessoas. Saber se relacionar é uma das chaves para o sucesso. Você não precisa ser falso, muito pelo contrário, seja verdadeiro. Conquiste o ouvido das pessoas, mostre que você tem algo a oferecer, de atenção a todos. Não discrimine nunca. A timidez se vence com o tempo. Tem gente que tem dificuldade em falar em público, mas consegue se comunicar normalmente pela internet. Tem gente que é o contrário. O ponto é, se você tem uma certa timidez ou medo de falar com as pessoas, comece a treinar sua fraqueza. Tente se comunicar. Não tenha medo, logo você irá perceber que é uma pessoa bem relacionada. São determinados e dinâmicos. Eles implementam ações com total comprometimento, atropelam as adversidades, ultrapassando os obstáculos com a vontade ímpar de fazer acontecer. Cultivam um inconformismo diante da rotina. Quando falamos em empreendedor, falamos de uma pessoa determinada e dinâmica. Essa pessoa tem que ter iniciativa e tem que ter garra para levar o negócio adiante. O empreendedor tem de ser determinado, pois todo feito de um empreendedor de sucesso é grande e, por ser grande de sucesso, a determinação é fundamental. Ele sabe o que ele quer, sabe por onde começar e por onde terminar. Não importa se o projeto seja complicado. As palavras complicado e impossível para o empreendedor não existem, bem como seus sinônimos. A determinação é uma das chaves para o sucesso. Em conjunto com essa qualidade, o empreendedor de sucesso tem que ser dinâmico. A pessoa dinâmica está sempre em movimento, tomando iniciativa, inovando, nunca para, tem força de vontade e isso ajuda a ser determinado. São dedicados. Você deve estar se perguntando o porquê eu coloquei a característica dedicado, sendo que eu já tinha falado do empreendedor dedicado. O que acontece é que tem uma diferença entre dedicado e determinado. Quando falamos em determinado, a pessoa mentaliza a ideia. É uma pessoa determinada porque tem um ponto em que quer chegar. Assim, ela estará determinada a realizar o seu projeto, por exemplo. Porém, não quer dizer que ela irá fazer isso realmente no tempo estipulado, ou vai fazer em algum dia, por isso o dedicado. Eles se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana ao negócio. São trabalhadores exemplares, entrando energia para continuar. São trabalhadores exemplares, encontrando energia para continuar, mesmo quando encontram problemas pela frente. Se você tem um projeto em mente, está determinado a fazer esse projeto, então tem que se dedicar ao projeto e às tarefas a serem cumpridas. Tem que se respeitar o cronograma que você fizer. Tem de acordar na hora certa,
tem que ter disciplina, tem que se dedicar ao máximo ao seu projeto. E isso não se aplica apenas ao trabalho, ao negócio. Também se aplica à vida da pessoa. Se você dedicar em fazer alguma atividade física, se alimentar direito, programar o dia fazendo com que não seja cansativo, você irá melhorar a sua saúde. Ou seja, você tem que se dedicar a tudo que você faz, para que tudo saia da forma mais perfeita possível. Cria um valor para a sociedade. Os empreendedores utilizam seu capital intelectual para criar o valor para a sociedade através da geração de emprego, dinamizando a economia e inovando sempre usando a criatividade em busca de soluções para melhorar a vida das pessoas. Você só terá sucesso em seu negócio se você agradar seus clientes. Em todo negócio que existe, você terá clientes. Isso é inevitável. É assim que o dinheiro gira. Sai da mão de um e vai para a mão de outro. Então, se você criar algo de valor para a sociedade, então você terá clientes que gostaram da sua ideia. Seja inovador e faça algo que ajude as pessoas. Se você tem que se destacar na sociedade, quanto maior for sua criatividade para com a sociedade, mais sucesso você terá. Porém, tem algo muito importante a ser refletido. Nunca faça algo de má fé, que irá enganar as pessoas, pois além de ser antiético, é ilegal. Faça algo honesto, não abuse das pessoas, faça seu trabalho com eficiência. Enfim, crie valor para a sociedade, que ela te agradecerá no futuro. São otimistas e apaixonados pelo que fazem. Eles adoram o seu trabalho, sendo esse amor o principal combustível que os mantém cada vez mais animados e autodeterminados, tornando os melhores vendedores de seus produtos e serviços, pois sabem como ninguém como fazê-lo. De nada adianta se você tem um projeto de negócio em mente, porém não acredita naquele projeto possa dar certo. Ou se você entra em uma oportunidade multimídia, mas acha que não vai dar em nada, se isso acontecer, então nem tente fazer nada, pois você irá perder tempo. Não tenha dúvida do seu sucesso. A maior qualidade do empreendedor é o otimismo, pois a pessoa tem um projeto em mente e acredita que seu projeto vai dar certo e fazer sucesso. Então é isso que vai acontecer. Não vai se opor por um passe de mágica, ou vai ser pelo seu próprio esforço. Quando acredita em alguma coisa de forma positiva, seu cérebro começa a jogar a seu favor. Começa a ter ideias, começa a esforçar mais, a se dedicar mais. E as características do empreendedor vão aparecendo em você. Outra coisa, não adianta você ser otimista em uma coisa que você não gosta de fazer, por exemplo. Se você quer criar um site sobre informática e acredita que vai dar certo, mas você não suporta falar de informática, escrever sobre o assunto, então não vai dar certo. Você não vai aprender a gostar, assim, de uma coisa que você não quer. O ponto é você analisar o que você gosta, seja lá qual for o nicho de mercado, artesanato, informática, culinária, maquiagem, cabelo, etc. Veja o que você gosta, elabore um projeto por cima e acredite que vai dar certo. Seja otimista e assim você terá o projeto que irá dar sucesso e dinheiro. E o mais importante, você vai adorar trabalhar nesse projeto, irá ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Assumem riscos calculados. Talvez seja a característica mais conhecida pelos empreendedores, mas o verdadeiro empreendedor é aquele que assume riscos calculados e sabe gerenciar os riscos, avaliando as reais chances de sucesso. Assumir riscos tem relação com desafios, e para o empreendedor, quanto maior o desafio, mais estimulante será a jornada empreendedora. Uma característica crucial para um empreendedor é saber assumir riscos calculados. Todo empreendedor assume risco, isso é fato, mas o empreendedor assumir o risco
em que ele saberá o que pode acontecer em todas as situações, ele está preparado para o melhor e o pior. Muitas pessoas acabam se empolgando em começar um negócio, investem um monte de dinheiro sem enxergar o risco do negócio, sem planejar, sem pensar, e se ele tiver com muita sorte, o negócio dará certo. Porém, se ele der azar, irá perder todo o dinheiro e irá afundar. O negócio vai por água abaixo e não tem volta. Isso acontece com a maioria das empresas hoje em dia. Eu falo de sorte e azar, porque uma pessoa que faz isso só tem que contar com a sorte mesmo. Lembre-se, a sorte é importante também, mas não deve ser levada em conta, pelo menos não se você nem sabe o quão a sorte está ao seu lado, se você não calcula os riscos. É a mesma coisa que jogar na loteria. Se você entrar no site, a Caixa Econômica, você verá que tem chances de você ganhar algum jogo na loteria, ou seja, é um risco calculado. E você terá uma chance em 3 milhões de ganhar na Mega Sena. E quem joga sabe disso. Não estou questionando quem ganha. Dividir riscos em partes menores fica mais fácil de administrar e controlar. Falo isso porque é a maneira mais fácil de lidar com o risco. Se você assumir um risco muito grande, a possibilidade de falha será na mesma proporção. Então não se apavore. Caso não queira comer um bolo de uma só vez, administre o bolo na semana, que você irá conseguir comer sem passar mal. Agora, uma coisa é certa: para empreender, tem que arriscar. Se você nunca sairá da vida em que desfruta no momento, arrisque sim, mas arrisque com inteligência. Planejamento. Os empreendedores de sucesso planejam cada passo, desde o primeiro rascunho do plano de negócios até a apresentação do plano a investidores e superiores, sempre tendo como base a forte visão de negócio que possuem. Possuem conhecimento, são sedentos pelo saber e aprendem continuamente, pois sabem que quanto maior o domínio sobre um ramo de negócios, maior é sua chance de êxito. A capacidade de planejamento é ter a visão de onde está, onde quer chegar e o que é preciso fazer. Criar planos de ações e priorizá-las dentro do negócio. Monitorar, corrigir e rever. Isso pressupõe que se avalie as melhores alternativas para alcançar seus objetivos estabelecidos durante o planejamento. Sem planejamento, nada dá certo em sua vida. E se der, é porque você teve sorte. Planeje tudo em sua vida, que você verá como as coisas sairão melhor. Para você ver como estou certo. Você conhece alguém que conseguiu casar sem planejar nada? Bom, eu não conheço. Conheço outros tipos de projeto que deram certo sem planejamento, mas sempre tem os contratempos. Se você planejar, traçar metas, definir prazos, definir custos, com certeza você não terá problema, ou eles serão os mínimos possíveis. No nosso meio, você tem que planejar sempre alguma estratégia de marketing que você irá adotar na divulgação de seus produtos. Se você não planejar, não vai conseguir fazer nada. Enfim, tente se tornar isso um hábito também. Planeje tudo em sua vida, o que você verá resultado positivo depois de um tempo. São organizados. Sem organização não se consegue fazer nada. Tem gente que fala, que acha no meio de tanta bagunça, mas isso é acostumar o cérebro de forma errada. Se sua caneta sumir no monte de roupas que está ao lado da sua cama, você vai pirar e não vai conseguir achar nunca, porque tem tanta bagunça no seu quarto que você não sabe por onde começar a procurar. Já se você é organizado e não achou sua caneta, aí você pensa: eu guardo minhas canetas em tal gaveta, vai estar lá. Se você não estiver, estará à vista e fácil de achar. Não se trata de arrumar no seu quarto, mas sim de organização no geral.
para tudo em sua vida. Pode não ser o item mais importante dessa lista de características, mas isso lhe fará raciocinar muito bem quando suas coisas estão devidamente organizadas e você não perderá tempo nem a cabeça procurando determinada coisa. Não ou entrar em detalhes na organização, pois acho que todos sabem do que se trata. Apenas tente tornar isso um hábito em seu cotidiano. Percebe-se que em um período onde a duração dos empregos formais está menor e os mais diversos setores industriais e comerciais são caracterizados por expressiva volatilidade. O empreendedorismo, ao ser aplicado diariamente, passa a ser um importante diferencial para fortalecer a capacidade de superar desafios. Aplique os dois fatores abaixo e perceba que o empreendedorismo pode sim ser relevante ingrediente e um diferencial nas atitudes diárias. Valorizar cada oportunidade como um momento único. Certa vez fui convidado para apresentar uma palestra durante a realização de uma convenção de vendas. Enquanto aguardava o momento de subir ao palco, ouvi atentamente o gerente falar de maneira negativa sobre determinado concorrente. Algum tempo depois, para minha surpresa, recebo a notícia do desligamento do gerente dessa empresa. E adivinha onde ele foi trabalhar? Você acertou. Justamente na empresa que anteriormente ele falou negativamente. Acredito que alguns dos profissionais jogam pela janela o momento de valorizar o trabalho e a empresa onde atuam, reclamam dos benefícios oferecidos e deixam de observar as oportunidades que surgem diariamente. São profissionais que trazem consigo experiências negativas, que dificultam sua adaptação de entendimentos e aceitação dos processos de transformação da cultura organizacional. E com base na experiência profissional, entre outras empresas, demonstram expressiva dificuldade em acolher as mudanças que lhes são impostas. E qual o resultado? Sem se preocupar com o clima organizacional, aplicam comportamentos de arrogância, ausência de empreendedorismo e atitudes que dificultam o relacionamento e sua coerente relação com os demais colaboradores da empresa. O treinamento é um investimento para o empreendedor. Além de cultivar o hábito de participar de maneira expressiva de cursos de especialização, palestras e treinamentos para fortalecer suas aptidões, habilidades e olhar de maneira sincera sua atuação. O empreendedor realiza a leitura de livros, revistas, sites e jornais. Está presente em reuniões em núcleos setoriais, encontros em entidades de classes para fortalecer sua rede de relacionamentos e buscar abandonar qualquer situação que o limite sua capacidade de reconhecer seu crescimento pessoal e profissional. Um empreendedor sabe que grandes realizações ocorrem quando rompe com a inércia do comodismo e acredita que todo o resultado é gerado por mudanças diárias, em observar o ambiente que está à sua volta. Pode parecer óbvio, mas o empreendedor demonstra motivação, caráter, compromisso, energia positiva para superar desafios e compreender que o trabalho duro por si só é mais um ingrediente para alcançar o sucesso. O interessante é que o empreendedor, além de trabalhar intensas horas, compreende que há algo a mais do que a quantidade de horas, ao comprometimento com a intensidade das horas de trabalho. Para o empreendedor, o treinamento não é perda de tempo, mas a oportunidade de expandir seus conhecimentos, demonstrando interesse, mais chances de traduzir sua estratégia em resultado. O empreendedorismo é aplicado em uma pequena empresa em início de desenvolvimento, uma média empresa em fase de crescimento, uma empresa familiar em fase de profissionalização, uma ONG, que é uma organização não governamental,
em entidades e órgãos públicos, em associações e cooperativas, em empresas já estabelecidas e que buscam inovação e crescimento. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!